Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje no Brasil há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. E esse número está crescendo. Vamos conhecer agora a história de pessoas que convivem com essa doença. Popularmente conhecido como aumento de açúcar no sangue, o diabetes atinge cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aos 35 anos, José descobriu que tinha diabetes tipo 2, o mais comum entre as pessoas que têm a doença. Ele surge quando o organismo não consegue produzir insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. O portador de diabetes, como é uma doença assim, minuciosa, e acontece que você acha que não tem o sintoma, mas acaba contraindo. Então é onde que tinha variação de queda de pressão, tonteira e muita dor de cabeça e vômito. Coisas que até então o senhor não tinha e passou a ter. Passou a ter. O controle da doença era realizado com um medicamento via oral. Há 6 meses, o corretor imobiliário usa insulina injetável 2 vezes por dia. Além disso, ele teve que mudar os hábitos alimentares e sempre anda com o medidor de glicemia a tiracolo. No início eu não dava tanta importância, né? Não dava importância e depois que, diante da necessidade mesmo, que aí eu procurei o recurso. A Graciana também tem diabetes. Ela descobriu aos 11 anos que possuía a doença. Como não seguia à risca o tratamento indicado, a universitária chegou a entrar algumas vezes em coma. Só aos 17 anos percebeu a importância de se cuidar, para mesmo sendo diabética, ter uma vida normal. Depois do meu primeiro coma, Aí com o coma você assustou? eu assustei, porque a última imagem que eu tenho do coma é dos meus pais chorando no pé da cama. Aí a gente meio que acorda. Além do susto, Graciana teve uma série de consequências por não seguir corretamente o tratamento. Dentre elas, ter que fazer hemodiálise. Eu fiquei quase cega, eu tive catarata muito nova. Depois eu tive vitrectomia, que é descolamento da retina. Aí problema de pressão muito cedo. Labilidade emocional agravou muito, você fica muito instável emocionalmente. Em março de 2012, Graciana fez um transplante múltiplo de rim e pâncreas, que não a curou, apenas amenizou a doença. O diabetes tipo 1 é mais raro e normalmente é descoberto ainda na infância. Porém, nos 2 casos, tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, o tratamento é bem parecido. Dieta balanceada, prática de exercícios físicos e, em alguns casos, a aplicação de insulina. Aceitar uma doença pode ser complicado no início, mas hoje José e Graciana entendem a importância de seguir direitinho o tratamento prescrito pelo médico. Eu queria viver. Cada vez que, e é até hoje, cada vez que o médico fala assim, Graciana, eu tenho que te internar, é um pedaço da sua vida que te é tirado. O diabetes, o portador de diabetes é uma pessoa normal, ele vai ter a vida normal desde que ele use os medicamentos, né, e queira que melhore a condição de vida, porque caso contrário ele vai contrair outros sintomas e é onde que vai agravar e aí já fica difícil para socorrer, né? É isso aí, tem que tomar cuidado e obedecer às recomendações médicas, né? E para esclarecer ainda mais as nossas dúvidas e nos ensinar mais sobre o assunto, eu recebo o diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia em Minas, Paulo Miranda, e também para falar sobre alimentação, né, ideal, adequada para quem tem o diabetes, eu recebo o nutrólogo Flávio Marinho. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Obrigada por terem vindo. É um prazer estar aqui novamente. Tinha muito tempo que você não vinha, Flávio. Doutor Paulo também já tinha um tempinho, mas acho que você veio antes. O Flávio sumiu. Você estava na Grécia? Não. Um Flávio só não basta, tem que ter 2. dois. Que bom. Obrigada por terem vindo. É um assunto importante, né? A gente viu agora, uma semana atrás, mais ou menos, um dia específico, né?
para o combate do diabetes, não é combate, né? Na verdade, mais esclarecimento, né? Eles colocam alguns nomes assim para alertar, mas é para trazer esclarecimento, claro, à população e a gente ficar cada vez mais atento. Bom, esses números ainda são alarmantes sobre o diabetes, né, Dr. Paulo? Com certeza. Na verdade, eles vêm batendo todas as perspectivas. Coisa de 5 anos atrás, a gente imaginava que em 2025 a gente atingiria 300 milhões de pessoas no mundo todo com diabetes. Quando foi revisto, a gente já sabe que este ano temos em torno de 360 milhões de pessoas com diabetes em todo o mundo. Portanto, a progressão dessa chamada epidemia, que acompanha também o aumento médio do peso da população mundial, tem alarmado muito, porque vem se desenvolvendo conhecimento na prevenção e no tratamento, mas pouco se consegue na prevenção efetiva, na prática, na prática e também no controle da doença. Uhum. E por quê? É realmente falta de colocar em prática o conhecimento? O que leva a esse número tão alto? Eu acredito que parte, Márcia, é a questão até mesmo de uma mudança do estilo de vida daquele portador que passou a conhecer a doença. A gente reconhece que 20% até 30% da população nem sabe que tinha diabetes até o momento do diagnóstico. E às vezes vem com um sintoma até grave, né? Uma cetoacidose diabética, algo assim que é inesperado. Ou começa a ter sintomas e não ligar a doença como sendo o foco, né? Da necessidade de tratamento. Então, assim, é uma doença que precisa de mudança de estilo de vida. Depois do diagnóstico, a diabetes provavelmente não vai, em raros casos, ela não vai ceifar a sua vida de um dia para o outro. Até a hipoglicemia mata mais. É verdade. Né, se for pensar em diabetes. E aí ele tem que ter um cuidado a longo prazo. E essas mudanças têm que ser alcançadas como metas individuais. E é isso que é difícil de fazer. Verdade. Para isso, para obesidade, para parar de fumar. É verdade. Toda mudança de hábito exige muita repetição, exige insistência, exige persistência, exige esforço, né? Agora, vamos voltar um pouquinho no começo. Você falou de sintomas, Flávio. Quais são os sintomas? O primeiro, acho que o maior problema talvez seja porque até certo ponto o diabetes é silencioso, né? Ele não tem sintoma, como a dor, aquelas coisas que as pessoas começam a ficar mais espertas. Então, por causa desse silêncio dos sintomas, as pessoas ficam muito tempo também até descobrirem. Mas quando os sintomas aparecem, quais são eles? Bom, a gente tem uma diferença. O descontrole glicêmico mais intenso, que acontece quando o diagnóstico do diabetes tipo 1, a pessoa geralmente tem um excesso de urina, muita sede, fome e perda de peso. Né? Esse conjunto de sintomas é muito típico e associado ao diagnóstico do diabetes tipo 1. Ela tem fome, mas tem perda de peso. Tem fome, come mais, mas tem perda de peso. No diabetes tipo 1, feliz, a pessoa né? para de produzir a insulina. E com isso, o corpo perde a capacidade de usar a glicose como fonte de energia. E por isso, perde peso. Nessa situação, os sintomas são muito intensos e a pessoa passa um mês, uma semana com isso e logo procura o médico. E aí tem um diagnóstico mais precoce. Mas no caso do diabetes tipo 2, a pessoa pode ficar anos com a glicose levemente elevada, mas já levando a consequências e complicações, sem ter sintoma algum. Portanto, o diabetes tipo 2, que é a maioria dos casos, 95% dos pacientes diabéticos têm o diabetes tipo 2, esta é a mais complexa, porque ela não dá o sinal. Ela precisa da atenção do paciente em relação aos fatores de risco, se ele tem ou não tem, e a necessidade de um rastreamento nas visitas ao médico que ele faz para que isso seja pesquisado. Tá, então quando você diz, doutor Paulo, que a pessoa demora anos para descobrir, significa que ela ficou anos sem fazer um check-up, que
ela ficou anos sem procurar um médico, sem fazer aqueles exames básicos que a gente faz todo ano, né? O exame de sangue, a glicemia, a urina, que são exames básicos. Então, o importante é a gente alertar isso, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa que a doença, ela acomete a pessoa como uma gripe. Não, muitas vezes, realmente, essa falta de cuidado mesmo, né? Porque às vezes a pessoa, se você vai ao médico, é como a gente falou aqui há pouco tempo sobre o câncer, muita gente não vai ao médico com medo de receber um diagnóstico e evita ir, mas aí se por um acaso acontecer alguma coisa, quando diagnosticar já está numa situação mais difícil. Então o ideal é que a gente descubra, seja lá o que for que tem que ser descoberto, o quanto antes. Né? E aí acontece a mesma coisa com o diabetes, né? Exatamente. Quantas vezes a gente vê nas campanhas, até de empresas querendo fazer campanhas para olhar a hipertensão, né? A pessoa passa, entra numa filinha, vai lá, glicose de 300, descobre naquele momento que aquelas ações globais, né? É verdade, é verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.